Olá, iniciar mais uma aula de Geografia do primeiro ano. Sou a professora Lidiana Santos Gonçalves. Vai ser a continuação do assunto a modernização da agricultura. Vou dar continuidade, vou estar falando sobre a agricultura familiar e o agronegócio. Então, o que é a agricultura familiar? O que se considera agricultura familiar? A agricultura familiar, ela caracteriza-se pelo uso do trabalho dos membros de uma família, como principal mão de obra de uma propriedade rural. E segundo a definição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na agricultura familiar, a administração dos trabalhos do estabelecimento rural é exercida pelo proprietário das terras ou pela pessoa que as arrendou. Então, e o uso do trabalho familiar tende a ser maior que o trabalho contratado. Então, o próprio nome está dizendo, agricultura familiar. Então, uma família que é dona de uma terra, ou que arrendou uma terra, se ela trabalha nessa terra, ela é considerada uma propriedade familiar, e nós vamos chamar de agricultura familiar. Então, o INCRA caracteriza, tá, essa definição. Então, o trabalho é feito pelos membros da família. Então, os membros da família é a principal mão de obra naquela propriedade. Então, pode ser pela pessoa, que são os donos da terra, o dono da terra, ou a pessoa que arrendou aquela terra. Então, nós chamamos de trabalho familiar. Então, a mão de obra ela tem que ser maior, tá? Da família do que o trabalho contratado, alguma pessoa que aquela família contratou. Então, quando há a predominância do trabalho dos membros de uma família em uma propriedade, nós chamamos de agricultura familiar. Continuando aqui, a agricultura familiar. Então, as propriedades agrícolas familiares, elas têm uma extensão de menos de 100 hectares. Tá? Então, essa é a quantidade, tá, de hectares que uma extensão pode ser considerada agricultura familiar. Se esses hectares são maiores do que os 100, então, não é mais considerado uma propriedade familiar, de agricultura familiar. Quanto ao uso da tecnologia, pode-se dividir a agricultura familiar em dois grandes grupos. Quais são esses grupos? Nós temos a pequena agricultura, que é aquela que tem um nível técnico menor, gera baixa renda e apresenta pouca inserção no mercado. O exemplo que eu trouxe para vocês é a agricultura de subsistência. Então, o que é uma agricultura de subsistência? É aquela agricultura, tá, que é feita para o sustento da família. Então, está caracterizado a pequena agricultura, como aqui na definição, é aquela que tem um nível técnico menor, tá? Não é utilizado muitas técnicas, não é utilizado muitos equipamentos agrícolas, tá? É feito mais um trabalho rudimentar, rupestre, tá? Gera baixa renda e apresenta pouca extensão no mercado consumidor. Geralmente, a pequena agricultura ela é utilizada para a agricultura de subsistência, o sustento da família. Então, tudo que é produzido naquela pequena agricultura, naquela pequena propriedade, é utilizado para o sustento daquela família. Uma pequena parte é vendida na cidade próxima, aos arredores, tá? Só que gera baixa renda. Não é uma agricultura baseada no alto lucro. Tá? Então, essa é a pequena agricultura. Já a agricultura familiar comercial, preste atenção aqui, comercial, tem maior nível técnico, é utilizado mais as técnicas, é utilizado mais os equipamentos agrícolas, tá? Nessa agricultura e, portanto, produtividade maior. Então, como é utilizado mais um nível técnico, mais um nível de conhecimento das técnicas de plantio, utiliza-se mais insumos, então, logo, essa produtividade vai ser maior
naquela propriedade. Então, exemplos que eu trouxe para vocês: cultivo de flores, produção de hortifrutis nos cinturões verdes. O que são os cinturões verdes? Os cinturões verdes são aquelas áreas situadas nos arredores das cidades, que abriga reservas ambientais e sítios, e garante a preservação ambiental e parte do abastecimento de alimento da população dessas regiões. Então, geralmente, são aqueles, o nome está dizendo, cinturões verdes, são aquelas propriedades aos redores das cidades, pequenas cidades, cidades de médio porte, as grandes cidades. Então, são aquelas áreas, geralmente na zona rural de uma cidade. Geralmente a gente vê falar, na zona rural de São Luís é produzido hortifrutis. Então, nós chamamos de cinturões verdes. São aquelas propriedades, tá, pequenas, que nessa agricultura familiar comercial, as pessoas manejam aquela terra, plantam e vendem esses produtos. Então, tem uma produtividade maior. Geralmente, abastece as feiras das cidades, tá? Abastece os bairros, o pequeno comerciante. Então, nós temos dois grandes grupos, tá? Nessa agricultura familiar. A pequena agricultura, aquela agricultura de subsistência, e aquela agricultura familiar comercial, tá? Que tem uma produtividade maior e utiliza-se mais as técnicas. O agronegócio, quando a gente fala do agronegócio, a gente vai falar já mais dessa produção em larga escala, tá? Voltada para o mercado externo, tá? Tanto o mercado externo quanto o mercado interno. Então, esse agronegócio vai falar sobre a modernização agrícola, tá? Que se inseriu mais amplamente a agricultura no comércio mundial. Então, a gente vai falar a nível mundial. Como é que a produção em larga escala para o abastecimento mundial, global. Essa comercialização ficou conhecida como agronegócio, tá? Podemos associar o agronegócio a toda a cadeia voltada ao mercado agroindustrial. Então, toda essa cadeia de produção da agricultura, tanto as técnicas, os equipamentos modernos, os insumos, a cultura, tá, que é produzida em determinado lugar, o manejo do solo, tudo isso nós vamos chamar de agronegócio. Então, continuando, o agronegócio quase sempre diz respeito à grande agricultura empresarial. Então, esse agronegócio já vai ser diferente da agricultura familiar. Então, geralmente, são os grandes empresários da agricultura, produtora de grãos e de itens voltados para a exportação. Falei na aula anterior que um desses itens voltados para a exportação produzido no Brasil é a soja. Tá? Então, é uma agricultura empresarial, tá? Produtora de grãos e de itens voltados à exportação. Exemplo da soja, do café. Tá? No entanto, existe uma diversidade no agronegócio que abrange tanto a produção para a exportação quanto a produção para o mercado interno. Tá? Também é voltado para a produção, tá, no mercado interno. Quando eu falo do Brasil, aquela produção que é utilizada para abastecer o Brasil, tá? Então, quais foram os exemplos que eu trouxe aqui para vocês? Exemplos de produtos inseridos nas cadeias agroindustriais. O milho, a soja, que eu já havia falado, o arroz e o leite. Então, esses produtos aqui são produzidos nessas cadeias agroindustriais, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. Então, o agronegócio é toda essa cadeia voltada para o agroindustrial. As agroindústrias, tá? O que são as agroindústrias? Com a modernização, as atividades agrícolas se tornam mais integradas aos processos industriais, utilizando insumos produzidos pela indústria, como máquinas e equipamentos, e fornecendo produtos para o processo por grandes empresas agroindustriais. Então, ó, essas agroindústrias, tá? Elas vão ser, tá?
as atividades agrícolas integradas, tá? A esses processos industriais. Então, ó, as máquinas, os equipamentos, tá? Os produtos, tá? O processamento, tá? Também, toda essa cadeia, todos esses eixos que fazem parte da agroindústria, tá? Nós vamos chamar de empresas agroindustriais, tá? Então, essas empresas vão cuidar desde da coleta daquela cultura até o acabamento, até o refinamento desse produto para a comercialização da população. Então, nós chamamos de empresas agroindustriais. Então, quando se trata de máquinas e equipamentos. Logo depois vem a formação de um complexo sistema agroindustrial, envolver especialização da produção. Então, esse manejo, toda a utilização dessas máquinas e equipamentos, tá? Envolver a especialização da produção. Então, nós vamos chamar a agroindústria de processamento, ela transforma os produtos vindos da agropecuária em bens de consumo. Tá? Então, aqueles produtos oriundos da agropecuária, tá? Aqui eu coloquei o setor têxtil e de vestuário, tá? Então, essa agroindústria, ela vai cuidar do processamento do algodão, por exemplo, que vai abastecer o setor têxtil, tá? E de vestuário. Quando eu falo de têxtil, estou falando de tecidos, tá? E vestuário, estou falando de vestimentas. Então, tem essas empresas, essas agroindústrias, que elas vão cuidar desse processamento. Então, elas vão transformar os produtos vindos da agropecuária em bens de consumo. Nesse caso aqui do setor têxtil e de vestuário, elas vão transformar o algodão, tá? Outro produto utilizado na produção têxtil de vestuário. Então, um exemplo é a seda, tá bem? Então, elas vão transformar em bens de consumo, em roupas, tecidos, tá? Então, tudo do setor têxtil e de vestuário. Então, vão transformar em bens de consumo para a população poder comprar. Então, nós vamos chamar de agroindústria do processamento. Já as agroindústrias de bens de capital são as responsáveis pela produção dos insumos e instrumentos, como a produção de tratores, agroindustriais, colheitadeiras e implementos agrícolas. Então, essas empresas de bens de capital, tá, são as responsáveis pela produção dos tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas. Então, tudo que é utilizado, tá, que é preciso para melhor manejar aquele solo para uma produção em larga escala, uma pequena perca de produtos, tá? Então, nós vamos chamar de agroindústrias de bens de capital. Então, são os responsáveis pela produção. Os insumos, tá? Instrumentos, como a produção de tratores agroindustriais, colheitadeiras e implementos. E também os profissionais, tá? Que manejam essas máquinas, tá? Como os tratores, tá? Também tem o setor de pesquisa, tá? E desenvolvimento, tá? Para essa produção em larga escala. Os agroserviços, tá? Para dinamizar o fluxo desses produtos agroindustriais, são de fundamental importância os agroserviços. Entre esses serviços encontra-se quais são, tá? Então, são os serviços do agronegócios, tá? Os agroserviços. Encontra-se o beneficiamento, a seleção e o empacotamento, por exemplo, um grão pode ser o milho ou a soja, o beneficiamento daquele milho, a seleção daquele milho, a melhor semente, tá? A semente que melhor se adequa a um tipo de solo, tá? E o empacotamento desse produto. Então, nós vamos chamar de o beneficiamento, a seleção e o empacotamento. Tem também os serviços especializados em gestão e inovação tecnológica e na manutenção de equipamentos.
Observa-se que esses agroserviços, eles dependem, tá, de um bom funcionamento, tá? Conta também com a inovação tecnológica, tá? No beneficiamento e seleção desse grão. Tem também a manutenção dos equipamentos, que são a manutenção das máquinas, tratores, colheitadeiras, tudo isso tem que haver uma boa manutenção desses equipamentos. Temos as estruturas e pessoas especializadas na comercialização. Então, nós temos o mercado, tá? Esse mercado, ele precisa de pessoas, profissionais especializados na comercialização desses produtos, dessas culturas. Exemplo, de novo, do milho, tá? Feijão, a soja. Logística de armazenamento e transporte de produtos aos mercados locais e às empresas de exportação. Aqui, ó, essa logística, principalmente aqui no Maranhão, no Brasil, então, qual é a logística de armazenamento? Então, tem os armazéns, que armazenam esses grãos, tá? Essa cultura, por exemplo, a soja, conta com o transporte, tá? Que são os caminhoneiros, os caminhoneiros que abastecem as grandes cidades, inclusive levam esse produto para os portos. A exemplo daqui de São Luís, daqui do Maranhão, leva para o porto do Itaqui. Tá? Então, esses grãos, essa exportação é feita através do transporte marítimo, tá? Através dos portos. Transporte de produtos aos mercados locais, tanto os locais e às empresas de exportação. O transporte local é feito através das rodovias, tá? Das BRs, tá bom? Pelo transporte dos caminhoneiros. Já a exportação é feita através dos transportes marítimos, tá? Então, precisa de uma logística de armazenamento e transporte de produtos aos mercados locais e às empresas de exportação. Então, vejam vocês que os agroserviços, eles têm que ter toda essa logística, toda essa organização. E aqui está as referências. Utilizei, tá, o Baldrá e André, que é o livro didático que nós utilizamos na escola. Então, até a próxima.